Mas antes da gente conversar, vou passar para Brasília, porque o Banco Central apresentou um recurso ao Tribunal de Contas da União, questionando a decisão monocrática do ministro Jonathan de Jesus. A gente lembra que foi ele que determinou a inspeção na autoridade monetária. Quem conversa com a gente agora é a Aline Beckett, trazendo mais detalhes aí a respeito desses desdobramentos sobre o caso do Banco Master. Bem-vinda, muito bom dia para você, Aline. Oi, Clarissa, bom dia a você, a Elisa, quem nos acompanha aqui no live. Bom, essa é uma apuração do nosso analista Theo Cury. Segundo a apuração dele, o Banco Central apresentou esse recurso declaratório ao Tribunal de Contas da União, questionando a decisão monocrática por parte do ministro Jonathan de Jesus, que é o relator desse caso, no TCU. Segundo o Banco Central, essa decisão de uma inspeção deveria ter sido tomada pelo colegiado do tribunal e não apenas por parte de um ministro. Ainda seguindo nessa linha, o Banco Central também impôs regras rígidas ao Tribunal de Contas ao acessar esses documentos sigilosos sobre a liquidação do Banco Master. Essas medidas incluem o controle de credenciais, a rastreabilidade de consultas, o acesso restrito a ambientes seguros, a assinatura também de termos de confidencialidade e, segundo o Banco Central, o objetivo é justamente preservar os sigilos bancário e empresarial. Isso ocorre após uma determinação do TCU de uma inspeção mais profunda a respeito desse procedimento, desse processo de liquidação do Banco Master que ocorreu no fim de novembro do ano passado, de 2025. O relator, ministro Jonathan de Jesus, classificou em um de seus primeiros despachos essa medida como extrema, apontou indícios de demora na busca de alternativas de mercado e uma possível precipitação na intervenção do Banco Central. E aí eu relembro, estava acontecendo as operações da Polícia Federal desde 2024 em relação ao Banco Master, encerraram em novembro. Depois, o Banco Central liquidou o Banco Master no final de novembro e aí, passando para 2026, a gente acompanhou nas últimas semanas os depoimentos dos dois presidentes, do presidente do Banco Master, Daniel Vorcaro, também do ex-presidente do BRB do Banco de Brasília, que estava cogitando a compra do Banco Master, Paulo Henrique. Eles fizeram ali os seus depoimentos, logo em seguida fizeram um procedimento de acariação no Supremo Tribunal Federal, isso determinado pelo ministro Dias Toffoli, que é o relator desse processo na Suprema Corte. Então, eles fizeram esse procedimento justamente já para esclarecer essa questão da liquidação do Banco Master. E aí, em paralelo a isso, a gente acompanha o TCU cobrando, então, explicações ao Banco Central. O ministro Jonathan de Jesus cobrou mais respostas. O Banco Central ofereceu essas explicações, encaminhou ao Tribunal de Contas da União, mas o tribunal não está satisfeito com essas respostas do Banco Central. Então, foi determinado pelo ministro Jonathan de Jesus essa inspeção mais aprofundada. Eles querem analisar agora, através da área técnica do Tribunal de Contas, os documentos sigilosos da inspeção, da análise que foi feita pelo Banco Central. Então, pareceres técnicos, documentos internos e até as atas de reuniões do Banco Central serão analisados agora pelo Tribunal de Contas da União. Essa decisão também de inspeção foi formalizada pelo próprio presidente do TCU, ministro Vital do Rego. E aí, só para somar e arrematar aqui, Clarissa, ele também não descarta a adoção de uma medida cautelar contra o Banco Central em relação a esse processo, ou que essa intervenção do Banco Central possa causar algum fato que depois não possa ser reversível no sistema financeiro. O Banco Central, ao liquidar o Banco Master, acabou dando como justificativa a crise de liquidez e as violações das normas do sistema financeiro. A gente segue por aqui acompanhando, então, agora, Clarissa, esses próximos passos, né, do que vai dizer o ministro Jonathan de Jesus a respeito desse recurso que foi apresentado pelo Banco Central e, é claro, também o resultado dessa inspeção pela área técnica do tribunal. Obrigada pelas informações, Aline Beckett, que está acompanhando esse assunto direto lá da capital federal. Vou voltar, então, para conversar sobre esse tema
com o Danilo Moliterno, porque como a gente tem trazido aqui ao longo da cobertura da CNN Brasil, né, Danilo, esse é um caso que está aí pautado por muita polêmica, muitas discussões sobre o pano de fundo político que está aí permeando esse debate sobre a liquidação do Banco Master. Inclusive, essa inspeção que foi determinada pelo TCU não é unanimidade nem mesmo dentro do próprio tribunal, que vê ali, entre alguns ministros, a gente vê o entendimento de que haveria ali talvez um componente político excessivo nessa determinação. Então, vamos entender como funciona esse tipo de inspeção, de que forma que ela deve transcorrer daqui para frente. A gente fala bastante sobre essa inspeção ao longo aqui da programação, né, Clarissa? Mas vale a gente tentar desmistificar o que isso significa. Basicamente, significa que os técnicos, a área técnica do TCU, vai ir em loco ao Banco Central para colher esses documentos comprobatórios, esses documentos que tragam ali mais informações sobre o processo decisório do Banco Central com relação a essa liquidação extrajudicial. Então, basicamente, é uma busca de informações, de documentos complementares sobre como foi essa tomada de decisão. E vale a gente sempre tirar do grego. O que é a tal liquidação extrajudicial? Basicamente, foi o processo em que, em novembro, o Banco Central definiu que encerraria as atividades do Banco Master e queria vender os seus ativos, porque viu ali no balanço do Banco Master uma série de inconsistências. Tinha ativos muito ilíquidos e passivos muito líquidos, então era um balanço que não se sustentava, então decidiu por essa liquidação extrajudicial, que ao fim e ao cabo significa o fim, o encerramento das atividades do banco. E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa busca das informações complementares, vale a gente fazer essa linha do tempo. A gente tem no dia 19 de dezembro, portanto, no mês passado, ainda no ano passado, a gente teve o Banco Central pedindo informações, aliás, o TCU pedindo informações ao Banco Central sobre como foi tomada toda essa decisão. E aí, 10 dias depois, muito próximo da virada, a gente tem no dia 29 o Banco Central prestando essas informações ao TCU sobre a tomada da decisão. Mas aí a gente tem o ministro que é o relator desse processo, o Jonathan de Jesus, o nome que a gente vem falando bastante aqui ao longo da programação, indicando que o que o Banco Central trouxe na sua explicação foi uma linha cronológica, trouxe ali basicamente qual foi a linha dos acontecimentos, mas não trouxe, primeiro, os documentos comprobatórios de todo esse processo e não trouxe informações que o TCU indicou que queria saber. Por exemplo, medidas menos gravosas. Por que o Banco Central não optou, por exemplo, por um aporte de capital no Banco Master? Por que não optou por mudar a administração do Banco Master? Por que essas outras alternativas que seriam menos gravosas, menos ali impactantes para o sistema financeiro, por que elas não foram tomadas? E o TCU quer também, é claro, repito, todos os documentos comprobatórios dessa tomada de decisão. Quer saber também um pouquinho mais sobre a governança interna. Quando o Banco Central tomou essas decisões, teve divergência das áreas técnicas? Teve alguém que indicou, olha, essa talvez não seja a melhor decisão? E também quer saber com relação a todo esse processo de alerta ao Banco Central, até porque a gente chega a essa medida muito gravosa em novembro, que é o encerramento das atividades de um banco, no que vai ser o maior resgate de um banco na história do Brasil, mas é claro que o Banco Central não começou a olhar essa história em novembro, olhou antes. E por que antes não tomou uma atitude menos gravosa? Tudo isso o TCU quer saber e é o que vem cobrando o Banco Central de indicar. E como você mencionou, Clarissa, a gente tem essa história repercutindo bastante porque há um grande temor em uma série de segmentos, incluindo no segmento financeiro, de que esse processo junto ao TCU signifique e culmine na reversão dessa liquidação extrajudicial, o que o setor financeiro vem batendo bastante na tecla, que seria algo catastrófico, que seria um grande problema para o sistema financeiro. Então a gente tem todos esses radares voltados para esse desenrolar junto ao TCU. Como você mencionou, a gente tem dentro do próprio órgão bastante divergência com relação a isso. E aí, só uma última informação para a gente finalizar. Conversava alguns instantes antes de entrar no ar com o subprocurador-geral do TCU, que é o Lucas Rocha Furtado, que foi responsável por fazer a provocação ao TCU para que ele apurasse a atuação do Banco Central nesse caso. E ele mesmo, que fez essa provocação, indicava que não vê chance de uma reversão desta liquidação extrajudicial, que indicava que no caso mais grave, caso seja constatado que houve falha do Banco Central em todo esse processo, o ideal seria uma punição ao Banco Central e não a reversão dessa medida, que mesmo o TCU tem ali limites para sua atuação. Esse é o posicionamento que obtive em on deste subprocurador, que foi quem fez essa provocação ao TCU. E lembrando então, né, esse debate sobre a decisão monocrática trazida então pelo Telcuri com o recurso do Banco Central pedindo que esse tema seja jogado para o colegiado. Obrigada pelas informações, Danilo Moliterno. A gente encerra aqui então o nosso bloco de economia. Eu passo a bola de novo para a Elisa.